o desejo de fazer canalice quando a gente deveria fazer coisa séria. Esse país não pode perder essa chance. Eu disse ao Pacheco quando eu tomei posse, disse ao Lira, e depois eu disse mais recentemente ao Alcolumbre e ao Hugo Mota. Esse país será o que a gente quiser que ele seja. É só a gente determinar o tamanho que a gente quer que esse país seja. Para isso é preciso diminuir os privilégios. Ninguém está querendo tirar nada de ninguém, queremos apenas diminuir os privilégios de alguns para dar um pouco de direito para os outros. É só isso que nós queremos. E de repente você vê, na verdade, o lobby não virou uma pessoa que é lobista, virou uma indústria de lobby. Ô, gente, a gente queria taxar essas bets, essas fintech, sei lá, essa coisa que você não consegue mais ver televisão, porque é tanta propaganda de aposta, que você não sabe mais nem o que ele apostar. A gente queria aumentar a pena de 12 para 18. 6% para as pessoas que estão ganhando milhões sem fazer nada. Pega a diferença do custo de vocês que produzem para o lucro de vocês e pega uma diferença do custo de quem tem uma bet com o lucro dele. Quanto custa fazer essa bet? E o tamanho do lucro? E essas pessoas se rebelam. Não, isso é aumento de imposto, não é aumento de imposto. Se vocês forem sinceros com a consciência de vocês, vocês vão perceber que a carga tributária desse governo hoje, percentualmente, é menor do que era em 2011. Porque o que a gente está fazendo opção não é tentar aumentar imposto, é tentar fazer uma tributação mais justa, mais correta. Eu fui contra quando o Senado aprovou a última desoneração para 17 lucro econômico. E eu perguntava, você faz desoneração a troco do quê? O que você ganha? Vão dar estabilidade no emprego? Não. Vão aumentar salário? Não. Vão contratar mais trabalhadores? Não. Então, para que a desoneração? Para aumentar o lucro? E cadê a compensação? Então, companheiros, eu queria que vocês soubessem o seguinte. Poucos países do mundo têm um ministro da Fazenda com a seriedade que o Haddad tem. Poucos países do mundo. Esse país teve poucos. Esse país teve muito poucos. Eu via na televisão a quantidade de bravata que o Guedes fazia nesse país. O Guedes nunca pediu favor para ninguém. Ele tentava numa veda de forma desaforada, ditava regra de fazia. Por que ninguém cobrava estabilidade fiscal no governo passado? Por que ninguém cobrava o teto de gastos? Que foi possivelmente o momento mais irresponsável desse país. Então, Haddad, uma coisa que eu aprendi com a minha mãe. A gente paga muito preço por ser honesto. Muitas vezes as pessoas são induzidas a serem desonestas porque tem menos problema. E nós vamos pagar esse preço, Haddad. Porque quando eu deixar essa presidência, eu quero andar de cabeça erguida, olhar na cara de cada pessoa do agronegócio, para cada empresário do setor farmacêutico, setor químico, setor bancário e das vezes. Eu quero que vocês provem se teve na história do Brasil um presidente da República que foi mais decente e digno com vocês do que foi o nosso governo. Duvido que vocês já tiveram. Duvido. Nunca vou pedir para vocês fazerem um pix para mim. Nunca. Guarda o seu dinheiro para pagar para os seus funcionários. Eu não quero pix. E jamais vou pedir anistia antes de ser condenado. Quem é frouxo não deveria fazer bobagem. Quem não tem coragem não deveria fazer bobagem. Quem não mede o erro das consequências não deveria fazer bobagem. Esse país está precisando de um pouco de seriedade.
Esse país já teve ministro da Fazenda, Dali, que achava que era inteligente, porque viajava o mundo enganando o FMI. Adorava contar mentira, eu vou fazer tal coisa e nunca fez. Eu vou contar para vocês. O FMI teve um cidadão chamado Kohler. Era um alemão. Eu chamei esse cidadão para conversar comigo. Eu falei para ele, eu não quero mais ninguém do FMI visitando o Brasil. Eu aprendi a ter responsabilidade com uma mãe analfabeta, que ela me ensinou o que é ser sério, o que é ser responsável. E eu vou pagar a dívida que eu tenho com o FMI, era 30 bilhões. Vocês estão lembrados, de 2005, eu quitei essa dívida. Ele falava, não, eu não quero dinheiro, não precisa, Lula. O FMI confia no Brasil. Eu falei, não quero saber de confiança. Eu aprendi com a minha mãe, eu não quero dever. Paguei. E juntamos 370 bilhões de dólares, que é o que sustenta esse país até hoje. É o que sustenta esse país até hoje. Vocês não pensam que eu me conformo com a taxa de juros a 15%. Mas esse aumento já estava dado. Na verdade, o Galípolo está comendo o prato que ele recebeu. Não teve nem tempo de trocar de comida. Mas certamente vai trocar. Porque vocês viram, o dólar começou a baixar. A inflação está controlada. Ainda falta uma contribuição que é criada aí, eu falo para você, de baixar o preço da carne. Eu não posso sair vendendo carne no mundo inteiro, e vendendo carne, e o povo aqui no Brasil não podendo comer carne, porque o preço está muito caro. Nós vamos ter que nos colocar num acordo. Tudo bem, foram 387 novos mercados. Nós estamos exportando asa de pavão, asa de rabo de galinha, asa de rabo de pomba, bico de codorna. Puta merda, cara. Se isso, vocês não sabem o susto que eu tomei. Esse país produz o equivalente a quase 59 bilhões de ovos por ano. E, de repente, o ovo sai de 140, a caixa de 30 dúzia, para 240. Eu não vi as galinhas de greve, eu não vi ela reivindicar nada, tudo. Sabe? Eu estou até agora sem explicação. Ah, é o calor, é o incêndio, não sei, é a Marina. Não, ninguém te culpou não, Marina. Mas então, gente, é o seguinte, olha. Eu queria pedir um favor para vocês. Eu nunca vi. Eu sou um cara de sorte. Eu sou um cara de sorte. Porque esse país só cresce acima de 3% quando eu voto para a presidência. Só cresce acima de 3%. Se vocês quiserem, façam um teste. Chegue em casa, hoje à noite, peçam para colocar na cabeceira da cama de vocês todos os números da economia, todos. Todos os números da economia. Quanto de crédito está fazendo a Caixa Econômica, quanto de crédito está fazendo o Banco do Brasil, quanto de crédito está fazendo o BNB, quanto de crédito está fazendo o Basel, quanto de crédito está fazendo os bancos privados, quanto de crédito está fazendo o BNDES, qual foi o crescimento, qual é a inflação, qual é o crescimento da massa salarial, o crescimento do salário mínimo. Façam, para vocês perceberem que há muitos anos esse país não estava na situação extraordinária e respeitada como ele está.